Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo. Trata-se de estágio docente referente ao segundo período do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, mestrado em Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A disciplina é Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Hoje é 18/10, nós estamos no segundo semestre de 2023. O discente que vos fala é Ian Almeida. A disciplina é Contabilidade Aplicada ao Setor Público e nós hoje vamos tratar de balanço financeiro por mês de teoria e exercícios, pois conforme foi falado e vem sendo falado, nosso tempo em sala de aula é exíguo. Então, eu estou gravando vídeos complementares que também fazem parte da disciplina, tá? Então, hoje nós vamos ver balanço financeiro, teoria e exercícios. Nós já vimos balanço orçamentário e uma breve explanação sobre as dimensões contábeis aplicadas ao setor público, tá? Balanço financeiro. O balanço financeiro que está disciplinado na Lei 4.320/64, no artigo 103. O artigo 103 traz a seguinte explanação. O balanço financeiro demonstrará a receita e despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, tá? Então, o balanço financeiro é uma demonstração tipicamente brasileira, não se encontra na norma brasileira de contabilidade técnica do setor público 11, que trata da apresentação das dimensões contábeis aplicadas ao setor público. Portanto, não veio da convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, decorrente das IPSAS, e ela é constante da Lei 4.320, tá? A diferença do balanço orçamentário para o balanço financeiro é que o balanço financeiro, além de demonstrar a parte orçamentária, ele vai demonstrar os ingressos e os dispêndios extra-orçamentários, tá? Então, o balanço financeiro, de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele vai evidenciar as receitas e despesas orçamentárias, estão aqui as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os ingressos e os dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos em caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, tá? Essa aqui é a estrutura que eu trouxe para os senhores observarem, é a estrutura segundo a Lei 4.320. Aqui nós temos a questão da inscrição dos restos a pagar, tá? Que ele vem na coluna dos ingressos, a inscrição, e os dispêndios, nós vamos ter os restos a pagar pagos. No que tange ao artigo 103, parágrafo único, os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Tá? Então, isso aqui foi uma gambiarra que o legislador se utilizou para que, quando se fizesse o empenho e não tivesse a parte financeira, ou seja, tinha uma despesa orçamentária registrada de um lado do balanço e não tinha contrapartida do outro lado e o balanço não fechava. Então, tiveram que incluir essa questão da inscrição de restos a pagar como receita extra-orçamentária para fechar o balanço. Tá? Então, a gente vai compensar sua inclusão como uma despesa orçamentária. Mas no pagamento é uma despesa extra-orçamentária. Tá? Então, quando a despesa não era toda executada financeiramente, ou seja, tinha sido apenas executada orçamentariamente, e o artigo 35 fala que a despesa executada é a despesa empenhada, precisou utilizar essa questão, esse jeitinho, né? Nesse sentido, se tudo que fosse empenhado fosse pago, não teria esse problema. Aí, para resolver, teve que inserir essa questão da receita, da inscrição de resta paga como uma receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Mas no momento do pagamento vai ser uma despesa extra-orçamentária, tá?
Balanço financeiro. Então, segundo a estrutura do MCASP, o balanço financeiro é composto por um único quadro, que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte e destinação de recursos, discriminando as ordinárias e as vinculadas, sendo essa a principal alteração, tá? A principal mudança é que os ingressos e dispêndios passam a ser demonstrados por destinação de recursos, ou seja, ordinários e vinculados. Então, vai demonstrar também os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários, como nós vimos, as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS, tá? Regime de previdência próprio dos servidores. O saldo em espécie do exercício anterior para o exercício seguinte. Então, aqui ele fala, a principal diferença entre a nova estrutura e aquela da 4.320 é que os ingressos e os dispêndios possam ser demonstrados por destinação de recursos, ordinários e vinculados. Então, segundo o MCASP, a discriminação por fonte de destinação de recursos permite evidenciar a origem e a aplicação dos recursos financeiros referentes à receita e despesa orçamentária. Aqui nós temos a estrutura do balanço financeiro, segundo o MCASP, e nós vamos perceber que, no mínimo, são os recursos vinculados, eles são separados nas funções educação, saúde, previdência social, tá? E ainda vai abranger a Seguridade Social. Porque a Seguridade Social ela vai abranger. Então, como nós vimos na nossa revisão para P1, tem no vídeo gravado, revisão para P1, a Seguridade Social ela vai abranger a saúde, a Previdência Social, e a Assistência Social, tá? Então, a receita orçamentária ela vai estar dividida por recursos vinculados no que tange a educação, que não faz parte da Seguridade Social, a saúde, que faz parte da Seguridade Social, a Previdência Social e a própria Seguridade Social, que é gênero, tá? Então, aqui nas transferências financeiras recebidas no item 2, nós vamos ter transferências recebidas para execução orçamentária, transferências recebidas independentes da execução orçamentária, transferências recebidas para aporte de recursos para o regime próprio de previdência dos servidores e a transferência recebida para aporte de recursos para o regime geral de previdência social. Nós teremos os recebimentos extra-orçamentários, e que compõem os recebimentos extra-orçamentários, inscrição de restos a pagar não processados, inscrição de restos a pagar processados, depósitos restituíveis e valores vinculados. No MCASP, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, nós teremos aqui a questão da comparabilidade, tá? Então, nós teremos aqui a comparabilidade apresentando o exercício atual e o exercício anterior. Comparabilidade. Uma das características qualitativas da informação. Ainda nos ingressos, nós teremos os outros recebimentos orçamentários, o saldo do exercício anterior aqui no item 4, que é composto por caixa equivalente de caixas e depósitos restituíveis e valores vinculados. Nós teremos o somatório desses 4 itens. E para achar o resultado financeiro, porque o balanço patrimonial ele apura o resultado financeiro, tá? Nós iremos diminuir dos dispêndios para achar o saldo para o exercício seguinte. Tá? Então, nós teremos aqui as despesas orçamentárias, também separadas por
vinculadas, fontes de destinação de recursos, né, originária e vinculada, também para educação, saúde, previdência, assistência social, outras destinações de recursos, transferências financeiras concedidas, transferências concedidas para execução orçamentária, transferências concedidas independentes da execução orçamentária, transferências concedidas para aporte de recursos, para o regime de previdência própria de servidores, transferência concedida para aporte de recursos para o regime geral de previdência social, pagamentos extra-orçamentários que vão estar compostos por pagamentos de res a pagar não processados, pagamentos de res a pagar processados, depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros pagamentos extra-orçamentários. E assim chegamos ao saldo que passa para o exercício seguinte, tá? Que contém caixa, equivalente de caixa, depósitos restituíveis e valores vinculados. Perfeito, então nós achamos aqui o total, tá? Então, pelo confronto de ingressos e dispêndios, nós encontramos o resultado financeiro e, portanto, o saldo que passa para o exercício seguinte. Continuando aqui no balanço financeiro, eu trouxe as definições mínimas, tá, que os senhores têm que saber. Então, receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos para atender a quaisquer finalidades, tá? Lembrando que origem é passivo, beleza? Origem é passivo e aplicação é ativo, tá? Vamos lá. Receitas e despesas orçamentárias vinculadas compreendem as receitas e despesas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com a sua origem. Então, segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele destaca que a identificação das vinculações pode ser feita por meio do mecanismo fonte e destinação de recursos, estudado nos procedimentos contábeis orçamentários do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Lembrem-se que as fontes de destinações de recursos indicam como são financiadas as despesas orçamentárias, atendendo sua destinação legal. Transferências financeiras recebidas e concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração, direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra-orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e subrepasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento, em geral, decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados demonstrativos consolidados, são compensados pelas transferências financeiras concedidas. Então, no slide seguinte, eu trouxe para ilustrar o que são cotas, repasses e subrepasses, tá? Nós temos a descentralização financeira, em que cota é a transferência do órgão central de programação financeira para os órgãos setoriais do sistema, isto é, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Ministério da Fazenda liberam as disponibilidades financeiras vinculadas ao orçamento para qualquer ministério ou órgão. Repasse é a descentralização das disponibilidades financeiras vinculadas ao orçamento entre órgãos de estruturas administrativas diferentes. E subrepasse é a descentralização das disponibilidades financeiras vinculadas ao orçamento entre órgãos da mesma estrutura administrativa, tá? Nós temos aqui no próximo slide como se dá a descentralização financeira. Então, como nós vimos no slide anterior, a STN, por meio do Ministério da Fazenda, libera a cota, tá? Por meio do sistema federal, deixa eu escrever aqui, o sistema em âmbito federal é o CIAF, beleza? E nós temos alguns documentos, como a nota de lançamento de sistema, NS, em que é feita a cota para o Ministério A, tá? Que é uma unidade orçamentária,
E no âmbito, dentro do mesmo ministério, nós temos o subrepasse, tá? Que é feito pela PF, Nota de Programação Financeira. E assim descentraliza financeiramente para o Ministério a unidade administrativa. Tá? Entre unidades distintas, nós temos o repasse, beleza? E é feito pela nota de programação financeira. Nós temos aqui a STM, Secretaria de Tesouro Nacional, em nível de órgão central, nós temos os ministérios em nível de órgão setorial e nós temos as unidades administrativas em nível de unidade executora, tá? Só para não ficar fora de contexto. Estou contextualizando os senhores quanto à descentralização financeira, que foi falada neste slide, tá? Em que as transferências financeiras recebidas e concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração, direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra-orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são cotas, repasses e subrepasses. Tá? Então, nós vimos o que são cotas, repasses e subrepasses. E ilustramos por meio dessa figura. E o sistema em âmbito federal é o CIAF, em âmbito estadual é o, escrever aqui, CIAF, no Rio de Janeiro é o Rio, CIAF, Rio, em âmbito estadual. E assim nós vamos continuar com as definições. Recebimentos extra-orçamentários compreendem os ingressos não previstos no orçamento. Por exemplo, letra A, ingressos de recursos relativos a consignações em folhas de pagamento, fianças, calções, dentre outros. Tá? E a inscrição de réis a pagar. Pagamentos extra-orçamentários compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Por exemplo, letra A, relativos a obrigações que representam ingressos extra-orçamentários. Como exemplo, nós temos a devolução de depósitos. E B, resta a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício. Saldo do exercício anterior e o saldo pelo exercício seguinte compreendem os saldos dos recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivos financeiros. Quanto à elaboração do balanço financeiro, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público orienta que o balanço financeiro será elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas aplicados ao setor público, PECASP. Classes 1 e 2, ativo e passivo, para os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte. Classe 3, variações patrimoniais diminutivas, para as transferências financeiras concedidas. Classe 4, variações patrimoniais aumentativas, para as transferências financeiras recebidas. Classe 5, orçamento aprovado para inscrição de restos a pagar. E classe 6, execução do orçamento, para a receita orçamentária, despesa orçamentária e pagamento de restos a pagar. Os ingressos e dispêndios se equilibram por meio da inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e do saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Tá? Então, para a confecção do balanço financeiro, nós vamos utilizar a classe 1 e 2, ativo e passivo. Classe 3, variações patrimoniais diminutivas, para as transferências financeiras concedidas. Classe 4, variações patrimoniais aumentativas para as transferências financeiras recebidas. Classe 5, que é o CAPO, controle de aprovação e planejamento do orçamento, é o orçamento aprovado para inscrição e resta a pagar. A classe 6, que é o CEP, controle de execução e planejamento do orçamento, que é a execução do orçamento para receita orçamentária, despesa orçamentária e pagamento de restos a pagar. Tá? 1 e 2, para os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários.
bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte. Continuando, as receitas e despesas orçamentárias deverão ser segregadas quanto à destinação ordinária e vinculadas, sendo esta uma das principais alterações quanto ao modelo anterior da Lei 4.320, o modelo atual de manual da contabilidade, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, tá? E nesse sentido, ainda o manual informa que deverão ser detalhadas, no mínimo, as vinculações à educação, saúde, previdência, tá? E seguridade social. Ainda quanto à elaboração, o manual destaca que, como a classificação por fonte de destinação de recursos não é padronizada para a federação, cabe a cada ente adaptá-la à classificação por ele adotada, criando uma linha para cada fonte de destinação de recursos existente. Por fim, o manual recomenda que as vinculações agrupadas nas linhas outras destinações de recursos não ultrapassem 10% do total da receita ou despesa orçamentária. Tá? Então, o manual recomenda que as vinculações agrupadas nas linhas outras destinações de recursos não ultrapassem 10% do total das receitas ou despesas orçamentárias. Quanto às notas explicativas, o manual orienta que algumas operações podem interferir na elaboração do balanço financeiro. O manual exemplifica citando as retenções. Dependendo da forma como as retenções são contabilizadas, os saldos em espécie podem ser afetados. Se o ente considerar a retenção como paga no momento da liquidação, então deverá promover um ajuste no saldo em espécie a fim de demonstrar que há um saldo vinculado a ser deduzido. Entretanto, se o ente considerar a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido. Dessa forma, eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o balanço financeiro, deverão ser evidenciados em notas explicativas. O MCASP destaca que as receitas orçamentárias serão apresentadas líquidas de deduções. O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte de destinação de recursos pode ser apresentado em quadros anexos ao balanço financeiro ou em notas explicativas, tá? Mas lembrando que o balanço financeiro ele é um quadro único. A análise, quanto à análise do balanço financeiro, nós temos o cálculo do resultado financeiro, tá? Então, para calcular o resultado financeiro do exercício, nós temos duas formas possíveis. Primeiro, resultado financeiro total de ingressos menos o total de dispêndios, fazendo aquele sentido horário, tá? Somando as receitas e diminuindo das despesas. A segunda forma é o confronto entre o saldo do exercício atual e o saldo do exercício anterior. Contrário, o saldo do exercício seguinte contra o saldo do exercício anterior, desculpa. Tá? Então, a segunda forma de calcular o resultado financeiro, a gente, o examinador entregando essas informações, o saldo do exercício atual, tá? Que é o que passa para o exercício seguinte, menos o saldo do exercício anterior. A gente apura o resultado financeiro. Uma coisa é o saldo, é o resultado financeiro, ou outra é o saldo financeiro. O saldo para o exercício seguinte é o quantitativo de grana que vai para o próximo exercício. Trata-se de uma variável estoque. Tá? O que isso significa? Ele acumula de um período para o outro. O resultado financeiro, por sua vez, é o quantitativo obtido a partir das diversas movimentações ocorridas, ingressos e dispêndios no exercício. Trata-se de uma variável fluxo, tá? Então, em um determinado período limitado. É claro que o resultado financeiro fluxo influencia no saldo estoque, ou seja, o resultado que está contido no saldo. Outra situação que a gente tem que atentar é que o superávit financeiro ele é apurado em balanço patrimonial, como já foi dito já várias vezes. Superávit financeiro ele é o confronto entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, que pode resultar em superávit financeiro ou em déficit financeiro, e ele é apurado no balanço patrimonial.
Continuando, então o MCASP destaca que, em regra, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. Entretanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo necessariamente de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Tá? Então, pode ter uma variação positiva decorrente do endividamento público. O ente se endividou, está com um fluxo de caixa alto, então ele teve uma variação financeira positiva, mas foi decorrente de um endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa necessariamente um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o balanço patrimonial, tá? Considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extra-orçamentárias. Aqui eu já trago alguns exercícios para a gente poder praticar, tá? Primeira questão: as dimensões contábeis aplicadas ao setor público possuem uma estrutura que colabora para o atingimento de seus objetivos, de fornecer informações sobre a situação patrimonial, sobre o desempenho e sobre os fluxos de caixa. Quando uma entidade pública apresenta valores atípicos de transações extra-orçamentárias, o detalhamento dos ingressos e desembolsos dessa natureza de recurso pode ser analisado a partir do balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração da disponibilidade de caixa, demonstrativo de origem e aplicação de recursos, programação financeira e cronograma de desembolso. Tá? A resposta está aqui na nossa letra A. Tá? Então, quando uma entidade pública apresenta valores atípicos de transações extra-orçamentárias, o detalhamento dos ingressos e desembolsos dessa natureza de recurso pode ser analisado a partir do balanço financeiro. Chamamos o nosso gabarito, está correto. E, segundo o MCASP, o balanço financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugado com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Tá? Vamos lá para a nossa questão 2. No balanço financeiro de uma entidade do setor público, os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício são classificados como saldo do exercício anterior, pagamentos extra-orçamentários, despesa orçamentária vinculada, despesa orçamentária ordinária e transferências financeiras recebidas e concedidas. Então, decorrente do artigo 103, parágrafo único, nós vamos ter que a inscrição dos restos a pagar ela é computada como uma receita extra-orçamentária para compensar a sua inclusão na despesa orçamentária, mas no momento do pagamento, ele é um pagamento extra-orçamentário, tá? Vamos chamar o gabarito, está correto, e aqui está a explicação. Deixa eu só apagar essa questão aqui e pegar o marca-texto. Então, segundo o MCASP, os recebimentos extra-orçamentários compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo, letra A, ingressos de recursos relativos à consignação em folha de pagamento, fiança, calções, dentre outros. E B, inscrição de restos a pagar. Pagamentos extra-orçamentários compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Por exemplo, letra A, relativos à obrigação que representaram ingressos extra-orçamentários, devolução de depósitos, e B, restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício seguinte. Tá? Então, recebimentos extra-orçamentários compreendem os ingressos não previstos no orçamento. Exemplo, ingressos de recursos relativos à consignação em folha de pagamento, fianças, calções, dentre outros. Inscrição de restos a pagar. E os pagamentos extra-orçamentários compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Aqui nós temos a devolução de depósitos, restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício. Então, nós vamos para a próxima questão. O balanço financeiro é um demonstrativo previsto na Lei 4.320 de 64, mas cuja estrutura e nomenclatura vêm sendo atualizadas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, MCASP. Ao elaborar o balanço financeiro, o BF de uma entidade pública, ao final de um exercício,
um contador deve considerar que a apuração de resultado financeiro negativo pode decorrer de uma redução no endividamento. Apenas as classes do PCASP relativas à informação de natureza patrimonial são utilizadas, não. As receitas orçamentárias no BF serão apresentadas pelos seus valores brutos sem quaisquer deduções, não. O superávit financeiro apurado poderá servir de fonte para alterações nos créditos orçamentários. Tá? O superávit financeiro ele é apurado em balanço patrimonial. Os ingressos e dispêndios extra-orçamentários deverão ser segregados em ordinários e vinculados. Tá? Também não. As receitas e despesas orçamentárias deverão ser segregadas em ordinários e vinculados. Gabarito letra A apuração de resultado financeiro negativo pode decorrer de uma redução no endividamento. Eu trouxe aqui os comentários decorrentes dessa questão e eu vou chamar aqui o marca-texto. Tá? Então, os comentários. A letra A está correta, porque, segundo o MCASP, em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo necessariamente de um bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público, como foi comentado na parte teórica. Da mesma forma, a variação negativa não significa necessariamente um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o balanço patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extra-orçamentárias. A letra B está errada, porque são utilizadas informações das naturezas da informação patrimonial 1 a 4, tá? 1 ativo, 2 passivo, 3 VPD, 4 VPA e orçamentária 5, classe 5 e 6. A C está errada porque as receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções, e isso não afeta o princípio do orçamento bruto. O MCASP destaca que o resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro apurado no balanço patrimonial. E a letra E está errada, porque, segundo o MCASP, as receitas e despesas orçamentárias deverão ser segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas. Tá? Então, são as receitas e despesas orçamentárias que deverão ser segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas. Deverão ser detalhadas, no mínimo, as vinculações à educação, saúde, previdência social, RPPS e RGPS, e assistência social. A classificação por fonte de destinação de recursos deve ter uma linha para cada fonte e destinação de recursos existentes. Vamos aqui para a questão 4. O balanço financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público. Ao analisar uma minuta desse demonstrativo antes de sua publicação para fins de prestações de contas, conforme as disposições do MCASP, um analista contábil deve considerar que as receitas orçamentárias devem ser apresentadas por seus valores brutos? Não, nós vemos que não. As receitas orçamentárias realizadas devem ser realizadas por categoria econômica? Não, elas vão estar divididas por fonte de disponibilidade de recursos, estando divididas em ordinárias e vinculadas. As transações extra-orçamentárias devem ser apresentadas em sua base líquida? Não, as orçamentárias devem ser apresentadas, as receitas e despesas receitas orçamentárias devem ser apresentadas em sua base líquida. As transferências financeiras recebidas e concedidas apresentadas se restringem à natureza orçamentária e as despesas orçamentárias executadas devem ser discriminadas por fonte de destinação de recursos. A letra E é o nosso gabarito, e a letra D não faz sentido, não tem essa disposição. Vamos chamar o nosso gabarito, letra E está correta, e aqui eu trouxe o comentário referente a essa questão. Eu vou chamar aqui o marca-texto, a letra A está errada, porque, segundo o MCASP, as receitas orçamentárias serão apresentadas líquidas de suas deduções. O detalhamento das deduções da receita orçamentária pode ser apresentado em quadros anexos ao balanço financeiro e nas notas explicativas. Não confunda com o princípio do orçamento bruto, que se aplica na previsão da receita e na fixação da despesa, que veio errado, tá? Na fixação da despesa.
na fixação da despesa. Previsão da receita e fixação da despesa. Continuando, a letra B está errada, porque as receitas orçamentárias devem ser apresentadas por fonte de destinação de recursos, discriminando as ordinárias e as vinculadas. A letra C está errada, porque parece aqui que o examinador trocou transações orçamentárias por transações extra-orçamentárias, de modo a tornar, em sua percepção, a assertiva errada. Ocorre que não consta nada no MCASP sobre a apresentação das transações extra-orçamentárias em base líquida ou não. Em tese, segue a mesma lógica das transações orçamentárias. Porém, como há uma opção totalmente irrefutável, letra E, seguimos sempre a máxima de marcar a mais correta. Tá? A letra D está errada. As transferências financeiras recebidas e concedidas, elas podem ser decorrentes ou independentes da execução orçamentária. A letra E está certa porque o balanço financeiro demonstra a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte de destinação de recursos, discriminando as ordinárias e as vinculadas.